Prepare-se para mergulhar na saga de Helena, uma mulher que personifica a resiliência em meio ao caos de São Paulo. De dia, uma dedicada especialista em tecnologia. Nas horas vagas, uma motorista de aplicativo que não se intimida com golpes de trânsito. Sua vida, já um malabarismo entre trabalho, filha e a pressão familiar, se complica ainda mais por um relacionamento perigoso com seu chefe, Marco Aurélio. Um homem carismático, mas com segredos sombrios. Quando a verdade sobre a manipulação e a traição de Marco Aurélio vem à tona, Helena se vê diante de uma escolha: desabar ou lutar. E ela escolhe lutar. Armando-se de inteligência e coragem, ela embarca em uma jornada de desmascaramento que a levará a uma nova cidade, um novo emprego e um novo amor, enquanto inspira sua filha a perseguir seus próprios sonhos. Será que Helena conseguirá reescrever seu destino, provando que é possível florescer mesmo após as maiores adversidades? Descubra como uma mulher comum se transforma em uma heroína da vida real, redefinindo o sucesso e a felicidade em seus próprios termos. Se inscreva no canal e deixe seu like. Helena, aos 38 anos, parecia desafiar a física. Uma mulher que, à primeira vista, irradiava uma energia quase inesgotável. Um brilho nos olhos castanhos que desmentia o turbilhão de responsabilidades que carregava sobre os ombros. Seus dias em São Paulo eram uma maratona implacável, onde cada segundo era calculado. Nas horas vagas, o volante de seu carro de aplicativo era seu segundo escritório, uma necessidade pragmática para esticar o orçamento e, mais importante, garantir a flexibilidade que a vida com Isabela, sua filha de 12 anos, exigia. Isabela, com sua paixão por futebol e um sorriso que era o sol de Helena, era o epicentro de sua existência, o motivo por trás de cada sacrifício. Mas o sustento principal vinha da Tech Solutions, um colosso da tecnologia, com sede na moderna e imponente região da Berrini. Ali, Helena era uma especialista em produto, um cargo cobiçado e que a colocava no coração da inovação. Era um mundo de vidro e aço, onde a velocidade das ideias era tão alta quanto a dos carros na Marginal Pinheiros, um lugar onde a ambição era quase tão palpável quanto o ar-condicionado. E no centro desse universo profissional estava Marco Aurélio, 45 anos, seu chefe e secretamente seu amante. Marco Aurélio era a personificação do carisma corporativo. Alto, com cabelos grisalhos estrategicamente aparados, um sorriso fácil que parecia desarmar qualquer um e uma voz que hipnotizava. Ele envolvia Helena em uma teia de promessas de ascensão meteórica, sussurrando sobre um futuro brilhante onde eles seriam um power couple no cenário tecnológico paulista, conquistando o topo juntos. Helena, com sua natureza sonhadora e sua incansável ética de trabalho, via nessas promessas a chance de alcançar um cargo de liderança de verdade, uma posição que lhe permitiria proporcionar um futuro ainda mais seguro e próspero para sua amada Isabela. Era o seu motor, a sua razão para empurrar os limites do cansaço. A rotina de Helena era uma sinfonia exaustiva, uma corrida frenética contra o relógio. O despertador implacável tocava antes do sol nascer, ditando o ritmo de um dia que não admitia pausas. De manhã cedo, a primeira parada era a escola particular de Isabela, em Moema, um bairro que cheirava a café fresco e sonhos infantis. Depois de deixar a filha, Helena mergulhava nas complexidades dos produtos da Tech Solutions. Eram horas a fio dedicadas à análise de mercado, à depuração de códigos, ao desenvolvimento de novas funcionalidades e à participação em reuniões intermináveis que se estendiam por amplas salas de vidro, com vistas panorâmicas de uma São Paulo que nunca dormia. Sua mente, afiada e curiosa, se perdia nas nuances da tecnologia, mas nunca se desconectava totalmente da realidade lá fora, do sustento de sua família. À tarde, o volante de seu carro de aplicativo se tornava uma extensão de seu corpo. Entre uma corrida e outra pela região da Faria Lima, onde os edifícios espelhados refletiam o céu e as aspirações de uma cidade em constante movimento,
Helena aproveitava os semáforos e os pequenos intervalos para revisar os deveres de casa de Isabela pelo celular. Fotos de cadernos, áudios com dúvidas de matemática, pequenos vídeos com o time de futebol de salão. Tudo era gerenciado entre a buzina e o trânsito caótico. Era uma vida dupla, exaustiva, mas que ela abraçava com a determinação de quem sabia que cada gota de suor valia a pena. Em uma dessas corridas, no coração boêmio e movimentado da Rua Augusta, um incidente quase se transformou em tragédia, e por pouco não descarrilou todos os seus planos. A Rua Augusta era um palco a céu aberto, um caldeirão de culturas e personalidades, sempre fervilhando. Um idoso, aparentemente frágil, com o corpo curvado e um andar arrastado que parecia pesar em cada passo, tropeçou e caiu de forma dramática bem à frente de seu carro, simulando um atropelamento com uma teatralidade digna de Oscar. O impacto quase não existiu, mas a cena, elaborada, atraiu imediatamente uma multidão. Curiosos pararam, celulares foram erguidos e um pequeno grupo de testemunhas oportunistas, que pareciam ter saído de um roteiro de comédia, surgiu do nada, insistindo em uma indenização exorbitante. A senhora quase matou o pobre coitado. Tem que pagar uma bolada por isso. E se não pagar, a gente chama a polícia e a imprensa. Gritavam em coro, com uma indignação falsa que mal disfarçava a intenção. A experiência anterior de Helena, em Jundiaí, sua cidade natal, onde cresceu observando as artimanhas e os personagens peculiares do cotidiano, a deixou preparada para situações como essa. Ela tinha visto de tudo, desde o amigo que pedia dinheiro emprestado e sumia, até o parente distante que aparecia só para o churrasco. Com uma calma surpreendente, que contrastava com a efervescência da multidão, Helena desligou o motor, desceu do carro e, com um sorriso educado, mas firme, anunciou: "Senhores, por favor, vamos manter a calma. Eu tenho uma câmera de segurança de alta definição instalada no meu carro. Ela grava tudo. E felizmente ela gravou a cena onde o senhor aqui se jogou na frente do meu veículo. Além disso, se a intenção for de extorsão, terei que chamar a polícia. E aí, a conversa será outra." A menção à câmera e a palavra extorsão agiram como um balde de água fria. O grupo, pego de surpresa pela frieza e inteligência de Helena, começou a se dispersar, um a um, seus rostos se contorcendo em expressões de frustração e raiva. O idoso, que até então gemia no chão, de repente se levantou com uma agilidade surpreendente, resmungando impropérios e desaparecendo rapidamente na multidão. A cena, por sorte, foi filmada por um pedestre que a postou nas redes sociais. Em questão de horas, o vídeo viralizou com a hashtag Motorista desmascara golpe, transformando Helena, por um breve momento, em uma heroína local, um símbolo de astúcia e justiça. A imagem de sua calma inabalável diante do caos se espalhou, e seu nome era sussurrado com admiração nos grupos de motoristas de aplicativo. "Essa mulher não é de brincadeira", diziam. No trabalho, na imponente Tech Solutions, a situação de Helena era igualmente precária, embora ela demorasse a perceber a armadilha sorrateira que se fechava ao seu redor. Marco Aurélio, com sua aura de visionário, a convocou para uma reunião a portas fechadas. Sob o pretexto de uma reestruturação estratégica que visava otimizar talentos e explorar novos horizontes da inovação, ele a transferiu para um departamento recém-criado, o Núcleo de Inovação Disruptiva. O nome soava promissor, cheio de potencial e de glamour. "Helena, você é uma das mentes mais brilhantes que conheço", ele havia dito, com os olhos fixos nos dela. "Esse núcleo será a vanguarda da Tech Solutions. E eu preciso de você no comando da inovação. Juntos vamos revolucionar o mercado." Mas nos corredores e rodas de fofoca da Tech Solutions, o burburinho era outro, um sussurro sinistro que ecoava em cada cubículo. O núcleo era um cemitério de talentos, um lugar para onde eram enviados os funcionários que a empresa pretendia demitir de forma gradual, discreta e sem alarde, sem causar ruído ou problemas trabalhistas. Era uma forma de enterrar pessoas,
afastá-las da linha de frente até que desistissem por si mesmas ou se tornassem irrelevantes o suficiente para serem descartadas. Helena, porém, cega pela crença nas promessas vazias de Marco Aurélio e na sua própria capacidade de transformar o impossível em realidade, lançou-se em projetos audaciosos. Ela passava noites em claro, desenvolvendo protótipos e apresentações convincentes, buscando parcerias e inovações para um novo departamento. Mergulhada na busca por algo que parecia inalcançável, ela não percebia que estava sendo usada como um escudo, desviando a atenção das falhas de Marco Aurélio e de seus próprios interesses obscuros. O relacionamento dos dois, antes um refúgio de intimidade e cumplicidade roubados em almoços de trabalho e encontros noturnos, tornou-se uma armadilha sutil. Marco Aurélio, mestre na manipulação, tecia uma rede invisível, usando as emoções de Helena para mantê-la sob controle e garantir sua lealdade inquestionável. Elogios estrategicamente colocados, promessas vagas sobre o futuro dos dois, declarações de amor sussurradas em momentos de vulnerabilidade. Tudo era parte de um jogo cruel. A pressão aumentava em todas as frentes, apertando o cerco em torno de Helena. Em casa, a mãe de Helena, Dona Clara, uma mulher tradicional, prática e com os pés firmes no chão, cobrava-lhe mais atenção à família e menos dedicação ao trabalho. Quando você vai parar de se sacrificar por essa carreira e pensar mais na sua filha? A Isabela precisa de você aqui, não nessa loucura de empresa, Helena. Essa rotina vai te consumir. Ela perguntava, com a voz carregada de preocupação e uma ponta de ressentimento. Dona Clara não conseguia entender a paixão e a ambição que impulsionavam Helena, vendo apenas o cansaço e a ausência. E como se não bastasse, o irmão de Helena, um artista plástico que vivia de projetos esporádicos e nunca conseguia estabilidade financeira, frequentemente pedia dinheiro emprestado. Mana, me ajuda nessa. Tô sem grana pro aluguel do ateliê. Prometo que te pago quando vender a próxima tela, juro! Ele implorava, aumentando ainda mais o peso financeiro sobre ela. Helena sentia-se presa entre a responsabilidade familiar, que pesava sobre seus ombros como uma âncora, e o desejo ardente de crescer profissionalmente e provar seu valor. Uma noite, após mais um dia exaustivo, Helena desabou. Isabela, que estava de pé na porta da cozinha, a pegou chorando silenciosamente, o rosto enterrado nas mãos, a luz da geladeira iluminando suas lágrimas. A menina, com sua sensibilidade inocente, aproximou-se e a abraçou forte. Mãe, tá tudo bem? Você não precisa ser forte o tempo todo, disse Isabela, e o abraço apertado da filha foi um lembrete doloroso do porquê ela lutava tanto, mas também do preço que estava pagando. A imagem daquele momento, a pureza do amor de sua filha contrastando com a complexidade e a toxicidade de sua vida adulta, se gravou em sua mente. Helena sabia que algo precisava mudar, mas ainda não tinha ideia da extensão da teia em que estava presa, nem da força que encontraria para se libertar. A teia de ilusões tecida por Marco Aurélio era quase perfeita. Helena vivia imersa nela, os olhos vendados pela ambição e pelo desejo de um futuro melhor para Isabela. Mas a verdade, como um raio implacável em um dia de sol, estava prestes a quebrar essa miragem em 1000 pedaços, revelando a farsa que se escondeu sob o verniz de promessas e paixão. O ar-condicionado na Tech Solutions parecia ainda mais frio naquele dia de outono, um presságio gélido do que estava por vir. Era uma tarde típica no escritório, com a energia vibrante da Berrine se misturando ao burburinho das equipes. Helena, envolvida em planilhas e relatórios complexos, mal notou a figura discreta que se aproximava de seu cubículo. Era Maria, uma ex-colega que havia sido demitida injustamente há alguns meses. Maria, uma ex-gerente de projetos com um olhar atento para os detalhes e uma memória afiada para injustiças, carregava o peso da própria experiência. Seus cabelos curtos, antes impecáveis, agora estavam um pouco desgrenhados, e seus olhos, antes cheios de um brilho profissional, traziam uma sombra de cansaço e ressentimento. Maria pediu para conversar em um canto mais reservado, longe dos ouvidos curiosos. Com a voz baixa,
Quase um sussurro carregado de preocupação e raiva contida, ela começou a desabafar sobre a demissão e, em meio à conversa, a tecer a verdadeira natureza do núcleo de inovação disruptiva. Helena, você está sendo manipulada, não percebe? Aquele departamento é uma fachada, uma ponte para a rua. Marco Aurélio está usando você para encobrir as sujeiras dele, disparou Maria, sem rodeios. A frase atingiu Helena como um golpe físico. Ela sentiu o sangue gelar, a adrenalina subir, a respiração presa na garganta. Maria prosseguiu, despejando a verdade crua. Antes de sair da empresa, ela havia descoberto evidências preocupantes. Marco Aurélio vazava informações sigilosas da Tech Solutions para concorrentes. Ele vendia projetos e estratégias confidenciais para benefício próprio. E pior, sabotava projetos de outros departamentos para eliminar possíveis rivais internos. Sua promoção para o núcleo de inovação disruptiva não era um reconhecimento, mas uma cortina de fumaça, um artifício para encobrir suas próprias irregularidades e desviar a atenção do conselho administrativo para ela, enquanto ele operava nas sombras. Ele usa as pessoas como degraus, Helena. E você... Você é o degrau mais alto agora, Maria concluiu, sua voz tremendo de indignação. A dor da traição foi avassaladora para Helena. Não era apenas o choque de descobrir que seu relacionamento com Marco Aurélio era uma farsa cruel, um jogo cínico de manipulação. Era a percepção de que sua carreira, sua reputação e todo o seu futuro, que ela vinha construindo com tanto suor, estavam em risco devido às maquinações desonestas de um homem em quem ela confiou cegamente. A raiva borbulhou. Um fogo frio começou a queimar em seu peito. A desilusão, porém, transformou-se rapidamente em uma chama fria e calculista de determinação. Não serei uma vítima passiva, prometeu Helena a si mesma, as mãos fechadas em punho, a decisão gravada em cada fibra de seu ser. Ela buscaria justiça e, acima de tudo, se livraria de Marco Aurélio, tanto no campo profissional quanto pessoal, finalizando o casamento falido que ele se recusava a dissolver por questões de imagem. Ele vai pagar por cada mentira, murmurou, uma promessa que não era para Maria, mas para si mesma. A mente de Helena, sempre estratégica, começou a trabalhar. Ela contatou Maria novamente, pedindo mais detalhes e, se possível, ajuda. Maria, apesar de relutante em se envolver mais e de temer represálias, acabou concordando em ajudar a coletar as provas necessárias, movida pela indignação e pela solidariedade feminina. A missão era arriscada e exigia inteligência, pois Marco Aurélio era cauteloso e paranoico, protegendo seus segredos com unhas e dentes. Ele era um mestre na arte da dissimulação, e cada passo deveria ser meticulosamente planejado. Helena precisava acessar o sistema dele. Era algo quase impossível para quem não fosse o próprio Marco Aurélio. Mas ela tinha uma vantagem. Conhecia a mente do homem, ou pelo menos a parte dele que ele a havia permitido conhecer. Após diversas tentativas frustradas de adivinhar senhas banais, o aniversário da filha, da esposa, datas românticas, nomes de projetos, ela teve um palpite astuto, uma epifania baseada no ego inquestionável de Marco Aurélio. Ele era um narcisista que valorizava acima de tudo suas conquistas. A senha de acesso aos registros do sistema dele não seria algo pessoalmente afetivo, mas sim algo que celebrasse sua própria ascensão, seu poder. Helena digitou a data em que ele foi promovido a diretor da Tech Solutions, uma data que para ele simbolizava o auge de sua carreira, o dia em que se tornou o homem que ele sempre quis ser. Bingo! A tela se acendeu e o acesso foi concedido. Um calafrio percorreu a espinha de Helena, uma mistura de medo e um poder recém-descoberto. Ela estava dentro. Com as evidências em mãos, e-mails comprometedores que detalhavam as negociações com concorrentes, registros de acesso a pastas restritas que continham estratégias confidenciais, transferências de arquivos suspeitas para servidores externos
e até gravações de chamadas onde ele combinava ações de sabotagem com terceiros. Helena não apenas tinha um trunfo inegável para seu divórcio, que agora se tornaria uma batalha pela verdade, mas também para desmascarar Marco Aurélio dentro da empresa e arruinar sua imagem de executivo de sucesso para sempre. A sensação de poder era palpável, um sabor agridoce de vingança e justiça. Ela trabalhou freneticamente, mas com método, durante dias. Escaneou documentos, salvou conversas de chat criptografadas e copiou cada arquivo relevante para um pendrive ultra seguro, escondido em um local que nem mesmo ela revisava com frequência. Cada nova prova era um tijolo na muralha que construiria para a queda de Marco Aurélio. A cada descoberta, o ódio se misturava à determinação, e o cansaço dava lugar a uma energia feroz. Helena passou a observar Marco Aurélio de uma nova perspectiva. Cada sorriso, cada elogio, cada promessa se revelava agora como parte de uma performance repugnante. Ela o via com clareza, não como o homem que amara, mas como o predador que ele realmente era. No fundo, Helena sabia que essa jornada seria solitária e perigosa. Marco Aurélio não cederia facilmente. Ele era um homem poderoso, com conexões em todos os níveis da empresa e fora dela. Mas ela também sabia que não tinha mais nada a perder. A ilusão se foi, e com ela, qualquer vestígio de medo paralisante. Em seu lugar, nascia uma mulher que não se curvaria, que lutaria por sua dignidade e pelo futuro de sua filha. A chama da vingança ardia, mas era uma vingança com propósito. A busca por justiça. Helena não queria apenas derrubar Marco Aurélio. Ela queria que a verdade prevalecesse e que ninguém mais fosse enganado por suas artimanhas. O jogo havia mudado, e agora era Helena quem estava no comando. A caçada começou, e ela estava pronta. Enquanto a batalha silenciosa contra Marco Aurélio se desenrolava nos bastidores do mundo corporativo e jurídico de São Paulo, uma guerra travada com provas digitais e estratégias afiadas, Helena voltou sua atenção para o que realmente importava. Isabela. Sua filha, um raio de sol em meio à tempestade, era uma talentosa jogadora de futebol de salão, com um talento nato e uma paixão que incendiava cada quadra. Isabela sonhava em ser atleta profissional, mas enfrentava o preconceito velado por ser menina em um esporte predominantemente masculino. Mãe, por que as meninas não podem ser jogadoras de futebol como os meninos? É tão injusto. Ninguém leva a gente a sério, perguntava Isabela com a voz embargada pela frustração, e suas dúvidas ecoavam as de Helena sobre seu próprio lugar no mundo corporativo e a validade de seus sonhos, que tantas vezes foram subestimados. Helena via em Isabela um reflexo de si mesma. A mesma garra, a mesma busca por reconhecimento, a mesma necessidade de provar seu valor em um mundo que, muitas vezes, parecia desenhado para homens. Determinada a ser um modelo de força, perseverança e autoconfiança para sua filha, Helena buscou um novo emprego que lhe permitisse conciliar a carreira com a vida familiar de forma mais equilibrada e significativa. Ela precisava de um lugar onde seu talento fosse valorizado, e não manipulado. Um lugar que a permitisse ser uma profissional brilhante, mas também a mãe presente que Isabela merecia. Sua busca a levou à Inovatec, uma startup promissora e em rápido crescimento no efervescente Vale do Silício brasileiro, em Campinas. A notícia da mudança para Campinas, embora estratégica, gerou mais uma onda de preocupação em Dona Clara. Sair de São Paulo? Para quê, Helena? Para se jogar em outra aventura. Não devia pensar mais na Isabela? Na família? Questionava sua mãe, a voz cheia de apreensão. Mas Helena, com a nova determinação que a revestia, respondeu: Mãe, Campinas é o futuro. É a chance de um recomeço real. E eu vou levar a Isabela comigo. Lá, ela terá mais tranquilidade. E eu, uma chance de ser quem eu realmente sou. A entrevista na Inovatec foi um divisor de águas, um momento crucial que definira seu novo caminho. A sala era moderna, com grandes janelas que revelavam a paisagem verdejante de Campinas,
um contraste com o cinza de São Paulo. O CEO, Dr. Gustavo Ferreira, um renomado pesquisador em inteligência artificial e um homem conhecido por sua visão inovadora e liderança empática, sentava-se à mesa. Ele era um homem que parecia ver além do currículo, direto na essência das pessoas. Sua primeira pergunta foi direta, desafiadora. Senhora Helena, percebo em seu currículo uma lacuna significativa. Escolheu abandonar sua carreira para cuidar de sua família e filho, tornando-se uma dona de casa em tempo integral. Posso perguntar o que a motiva a entrar novamente na força de trabalho? E por que a Inovatec? Helena respirou fundo. Com a voz embargada pela emoção, mas carregada de determinação e clareza, ela explicou sua decisão de se dedicar à filha e que, agora, buscava resgatar a profissional que um dia fora. Dr. Ferreira, minha decisão de pausar minha carreira foi intencional. Queria estar presente para minha filha, especialmente em seus anos formativos. Não me arrependo de um segundo dessa escolha. Mas agora a Isabela está crescendo, e eu sinto que é o momento de reacender a chama profissional que sempre ardeu em mim. Quero que Isabela veja que os sonhos não têm gênero ou idade, e que é possível recomeçar e alcançar novos horizontes. Que a dedicação à família pode ser uma força, não um impeditivo para o sucesso. E a Inovatec, com sua cultura de inovação e valorização de talentos, parece ser o lugar perfeito para eu provar isso a mim mesma e à minha filha. Sua honestidade, paixão e inteligência impressionaram o CEO e a equipe de RH. Apesar da falta de experiência recente em desenvolvimento de software e IA, seu potencial, sua determinação e sua capacidade de aprendizado rápido a fizeram ser selecionada para a próxima fase. Senhora Helena, disse o doutor. Ferreira com um leve sorriso. Você tem uma energia contagiante. Queremos testar essa sua capacidade de resolver problemas. Temos um desafio para você. Para testar suas habilidades em um ambiente de pressão e provar sua competência técnica, a Inovatec a desafiou a resolver um bug crítico em um de seus servidores de dados. Era o auge de um festival de compras online, e o sistema estava em colapso, causando travamentos constantes e perdas financeiras significativas para a empresa. A equipe de TI estava exausta e sem soluções. Helena, com sua experiência prática em otimização de sistemas na Tech Solutions e seu pensamento lateral apurado, mergulhou no problema. Ela observou os dados, conversou com os técnicos e, em poucas horas, identificou o cerne da questão. A falta de pré-aquecimento do servidor para lidar com o grande volume de requisições inesperadas. Era como tentar dirigir um carro em alta velocidade sem ligar o motor antes. Com um plano claro, ela propôs e implementou uma solução inteligente. Configurar caixes de pré-aquecimento e ajustar a alocação de recursos do sistema de forma dinâmica. Em questão de horas, a Inovatec, que estava em pânico, viu o sistema se estabilizar. A solução de Helena salvou o festival de compras online e gerou um alívio imenso para a empresa. O bug, que parecia intransponível, foi resolvido por uma mulher que, até então, era vista como uma ex-dona de casa. Sua solução se tornou um case de sucesso interno, e a história de como ela salvou o festival se espalhou pelos corredores da Inovatec, criando uma nova lenda de sua perspicácia e eficácia. Sua contratação foi imediata, sem mais hesitação. Helena começou sua nova jornada na Inovatec com uma sede de aprendizado insaciável. Ela mergulhou de cabeça nas últimas tecnologias em inteligência artificial e Big Data. Seus dias eram preenchidos por projetos desafiadores, e suas noites e fins de semana dedicadas a cursos online, certificações e workshops em machine learning e análise de dados. Ela absorvia cada conhecimento como uma esponja, ansiosa para preencher a lacuna em sua experiência e se tornar uma especialista de ponta. A cada linha de código que escrevia, a cada algoritmo que compreendia, ela sentia que estava recuperando não apenas seu espaço profissional, mas a si mesma. A mulher inteligente e ambiciosa que havia sido ofuscada pela rotina e pela manipulação de Marco Aurélio.
Foi durante um desses cursos de especialização em inteligência artificial que acontecia presencialmente em uma renomada instituição em São Paulo, pois a Inovatec promovia o aprimoramento contínuo, mesmo que fosse em outra cidade, que ela conheceu Rafael. Ele era um engenheiro de software da mesma idade, que também buscava novas qualificações e aprimoramento em IA. Rafael era um homem reservado, com olhos expressivos e um sorriso gentil. Seu humor era cativante, surgindo em momentos inesperados, e sua postura era de um ouvinte atento. Ele notou a inteligência de Helena, sua determinação inabalável e a resiliência que ela irradiava, mesmo sem saber de sua história completa. Eles começaram a conversar sobre projetos de código complexos, os desafios da tecnologia e as últimas tendências em inteligência artificial. As conversas se estenderam para outros temas: a vida, os sonhos, as dificuldades. Aos poucos, as interações se tornaram mais profundas, revelando uma sintonia rara e uma conexão genuína que Helena não sentia há anos. Rafael se mostrava um homem maduro, que a via como uma igual, uma profissional competente, e não como um objeto de manipulação ou um mero degrau. Ele ouvia atentamente suas ideias, fazia perguntas perspicazes e a desafiava de forma construtiva. A vida de Helena, aos poucos, ganhava novas cores e um novo ritmo. Um ritmo de aprendizado, crescimento e, talvez, até mesmo um novo começo para o coração. Com as provas irrefutáveis nas mãos, uma coleção meticulosa de e-mails, registros de acesso e gravações, Helena não demorou a confrontar Marco Aurélio. Cada arquivo digital, cada linha de texto, era um golpe certeiro na armadura de sua impecável fachada. Ela agiu com a precisão de uma cirurgiã, escolhendo o momento e o local perfeitos para desferir o ataque final. Um café discreto nos jardins, longe de olhares curiosos. Um oásis de tranquilidade que contrastava bruscamente com a tempestade que estava prestes a explodir entre eles. A luz da tarde filtrava-se pelas folhas das árvores, lançando sombras dançantes sobre a mesa, criando uma atmosfera quase teatral para o confronto que se anunciava. Marco Aurélio, um homem que sempre se viu no controle de todas as situações, sorria complacentemente ao vê-la chegar, sem a menor ideia da bomba que Helena trazia consigo. Ele começou com a retórica de sempre, perguntando sobre o núcleo de inovação disruptiva, sobre a promoção dela. Mas Helena o interrompeu, sua voz baixa e firme, com uma calma que o desarmou. Marco, sei de tudo. E então, sem cerimônia, ela abriu uma pasta em seu tablet, revelando os primeiros documentos. O sorriso de Marco Aurélio murchou. Seus olhos, antes brilhantes e confiantes, arregalaram-se em choque. O rosto, antes bronzeado e tranquilo, empalideceu, e a voz, que antes era grave e controladora, tornou-se trêmula, quase inaudível. Sua postura arrogante desmoronou diante da verdade nua e crua. Ele estava acuado, encurralado por suas próprias mentiras. Helena, com a voz inabalável, começou a listar as evidências. Os vazamentos de dados, as negociações secretas com concorrentes, as sabotagens internas, a trama para usar Helena como bode expiatório. Ela não gritava, não fazia acusações emocionais. Apenas expunha os fatos, um por um, com a frieza de quem domina a situação. Aqui estão os e-mails, Marco, com as datas e os nomes dos envolvidos. Aqui estão os registros de acesso a pastas restritas, às quais só você deveria ter acesso. E aqui, ela disse, deslizando o tablet para que ele visse um gráfico de transferências de arquivos suspeitas. Estão as provas das suas transações com empresas rivais, e até as gravações de chamadas onde você combinava ações de sabotagem. Cada palavra era um martelo batendo em sua já abalada fortaleza. A proposta de Helena veio em seguida, tão fria e calculista quanto as provas que ela havia reunido. Um divórcio amigável, mas com termos não negociáveis. A partilha dos bens seria justa e rigorosa, incluindo a luxuosa cobertura na Vila Olímpia, a casa de veraneio no litoral norte,
e uma parte significativa e indiscutível dos investimentos que ele havia feito em seu nome, mas com o dinheiro dela. Além disso, ele teria que garantir que jamais tentaria prejudicá-la, ou sua carreira de forma alguma, nem no presente, nem no futuro. Em troca, ela não exporia publicamente suas irregularidades, preservando sua reputação e evitando um escândalo midiático que arruinaria sua imagem de executivo de sucesso para sempre. A escolha é sua, Marco, disse Helena, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa, seus olhos fixos nos dele. Um divórcio civilizado e discreto, e você sai ileso da ruína pública. Ou a queda de uma figura pública com a revelação de todos os seus segredos. E acredite, eu tenho tudo para isso. Marco Aurélio estava sem opções. A perspectiva de ver sua carreira e vida pessoal, construídas sobre mentiras e manipulação, serem destruídas publicamente, era um terror maior do que qualquer negociação. Ele balbuciou algumas palavras, tentou argumentar, mas Helena não deu brechas. Sua voz era a própria rocha. Sem escolha, ele teve que concordar. O divórcio, para alívio de Helena e a surpresa de Dona Clara, foi finalizado em poucas semanas, com Helena obtendo a tão desejada liberdade e uma partilha de bens que finalmente a colocava em uma posição de segurança financeira. Mais importante do que o dinheiro e os bens materiais, era a sensação de ter recuperado o controle de sua vida, de ter feito justiça e de ter se libertado de um peso que a sufocava há anos. A vitória não tinha preço. Paralelamente, nos bastidores da Tech Solutions, a pressão da investigação interna, sutilmente alimentada pelas informações de Helena, que sabia exatamente onde e como plantar as sementes da dúvida sem se expor, levou Marco Aurélio a ser discretamente remanejado para um cargo sem influência e, eventualmente, demitido. A sombra de um escândalo iminente que ele não conseguiu conter pairava sobre seu nome, e sua reputação, antes intocável, começou a ruir nos círculos corporativos. Helena, sem precisar levantar a voz publicamente, havia arquitetado sua queda de forma magistral. A vitória de Helena não foi apenas profissional, mas profundamente pessoal. Ela se libertou de um relacionamento tóxico que a havia consumido e de uma empresa que a subestimava e a usava como um peão em seus jogos de poder. A sensação de liberdade era inebriante, como respirar ar puro pela primeira vez após anos de sufocamento. Isabela, vendo a mãe se reerguer, lutar por seus direitos e alcançar seus objetivos, sentia-se cada vez mais inspirada a seguir seus próprios sonhos no futebol. "Mãe, você é uma guerreira", dizia Isabela, os olhos brilhando de admiração, e esse era o maior troféu para Helena. Helena passou a dedicar parte de seus fins de semana a assistir aos treinos e jogos de Isabela no renomado Clube Pinheiros, um dos maiores e mais tradicionais clubes de São Paulo. Cada gol da filha, cada drible, cada defesa era celebrado com o entusiasmo de uma torcedora apaixonada. Ela incentivava Isabela, torcia por cada jogada e a apoiava em todos os desafios. Mais do que isso, Helena se tornou uma voz ativa em grupos de pais que lutavam por maior equidade de gênero no esporte, compartilhando sua própria história de superação e inspirando outras mulheres a buscarem seus sonhos, mostrando que a determinação feminina não tinha limites. Enquanto sua vida se reorganizava e ganhava novos contornos, o relacionamento de Helena com Rafael florescia. Os encontros no curso de IA se tornaram a parte mais esperada de sua semana. De conversas técnicas sobre algoritmos e machine learning, eles passaram para cafés após as aulas, e depois para jantares em restaurantes charmosos na Vila Madalena, com longas conversas sobre tudo e nada. A risada de Helena, antes rara, agora ecoava com mais frequência. Rafael demonstrava ser um homem gentil, atencioso e com uma maturidade emocional que a encantava. Ele a ouvia sem julgamentos, um contraste gritante com Marco Aurélio, e admirava sua força, sua inteligência e sua resiliência. Ele a apoiava incondicionalmente, sem tentar controlá-la ou diminuí-la. Rafael também tinha um filho pequeno, o que facilitou a compreensão mútua das complexidades de conciliar a vida profissional e familiar.
Eles compartilhavam as alegrias e os desafios da parentalidade, construindo uma base sólida de respeito, companheirismo e empatia. Helena se sentia vista, compreendida e amada de uma forma que nunca havia experimentado antes. A conexão era profunda, uma alma reconhecendo a outra. Aos poucos, Rafael não era apenas um amigo ou colega. Ele era o porto seguro que Helena nunca soube que precisava. O parceiro que a ajudava a curar as feridas do passado e a olhar para o futuro com esperança renovada. A vida, finalmente, parecia estar se encaixando, peça por peça, em um mosaico de felicidade que ela havia lutado tanto para construir. Helena não apenas sobreviveu, ela prosperou na Inovatec. A mudança para Campinas e o novo ambiente de trabalho agiram como um catalisador para seu talento, sua dedicação e sua inteligência. Ela floresceu como uma profissional e líder exemplar, absorvendo cada novo desafio com a mesma paixão que a impulsionava no passado, mas agora com a sabedoria e a clareza que a experiência lhe trouxe. A Inovatec, que a havia contratado com base em seu potencial e determinação, viu esses atributos se transformarem em resultados tangíveis e inovadores. Em apenas um ano, sua ascensão foi meteórica e merecida. Helena tornou-se gerente de projetos em inteligência artificial, um cargo de destaque que a colocou na vanguarda da empresa. Ela liderava equipes multidisciplinares com uma habilidade ímpar, unindo programadores, cientistas de dados e designers em torno de objetivos comuns. Juntos, eles desenvolviam soluções inovadoras para clientes de grande porte, como bancos que buscavam otimizar suas operações com IA e empresas de logística que precisavam de algoritmos para rotas mais eficientes. Sua capacidade de transformar ideias complexas em resultados concretos e sua liderança empática a destacaram. Ela se tornou mentora de novos talentos, inspirando jovens profissionais a seguir seus passos e a não desistir de seus sonhos, independentemente dos obstáculos. Rapidamente, Helena foi reconhecida por sua visão estratégica, sua capacidade de inovar e sua habilidade de inspirar. A Inovatec, reconhecendo não apenas seu talento em IA, mas também sua visão social e sua paixão por causas importantes, decidiu investir em um projeto de Helena que ia além do universo corporativo. A plataforma, batizada de Campeãs de Amanhã, era um sonho antigo de Helena, impulsionado pela paixão de Isabela pelo futebol e pelas injustiças que a filha enfrentava. A plataforma era um aplicativo completo, intuitivo e poderoso, que oferecia muito mais do que Helena um dia sonhara. Ele disponibilizava mentorias online com atletas renomadas, algumas delas ex-jogadoras da seleção feminina, que se encantaram com a iniciativa de Helena. Havia também acesso a treinadores especializados em diversas modalidades, recursos nutricionais com planos personalizados e apoio psicológico para ajudar as jovens a lidar com a pressão do esporte e o preconceito. Mas o grande diferencial eram as oportunidades de bolsas de estudo para meninas em esportes tradicionalmente masculinos, abrindo portas para um futuro que antes parecia inalcançável. O projeto Campeãs de Amanhã, um legado de sua própria experiência de superação e da paixão genuína de Isabela, se tornou um sucesso nacional. Em poucos meses, impactou a vida de centenas de jovens em todo o Brasil. Histórias de meninas que, graças à plataforma, conseguiram bolsas em grandes clubes, que venceram o preconceito em suas cidades e que encontraram o apoio necessário para seguir seus sonhos, inundaram as redes sociais. A hashtag número Campeãs de Amanhã viralizou, acompanhada de vídeos emocionantes e depoimentos de jovens atletas, pais e treinadores, todos inspirados por Helena e sua iniciativa. Ela não apenas construiu uma ferramenta, ela construiu um movimento. A vida em São Paulo, com o ritmo frenético da cidade, tornava-se cada vez mais um palco para suas conquistas, tanto pessoais quanto profissionais. Embora Campinas fosse sua base de trabalho, Helena e Isabela mantinham um apartamento na capital para facilitar a vida da menina e a logística de Rafael. Em seu tempo livre, Helena se dedicava incansavelmente a Isabela, acompanhando seus jogos no Clube Pinheiros e sendo sua maior incentivadora.
A relação entre mãe e filha floresceu, baseada no respeito mútuo, na admiração e no apoio incondicional. Isabela, agora com 14 anos, havia amadurecido em sua paixão. Seu talento era inegável, e ela havia sido selecionada para um time de futebol de base que disputava campeonatos estaduais de alto nível. O sonho de Isabela com a seleção brasileira, antes um murmúrio, agora era uma meta real, tangível, e ela era a maior inspiração de sua mãe. O relacionamento de Helena com Rafael floresceu em um amor sólido e maduro, uma união construída sobre bases de respeito, honestidade e admiração mútua. Rafael se mostrou um parceiro leal, compreensivo e um porto seguro em meio às conquistas e aos desafios de Helena. Ele não apenas a apoiava em seus desafios profissionais e pessoais, mas também se dedicava a Isabela como se fosse sua própria filha, presente nos jogos, nos momentos de lazer e até mesmo nas lições de casa. Os três formaram uma família harmoniosa e feliz, um refúgio de amor e cumplicidade. Em um final de semana, durante uma visita a Jundiaí para rever a família de Helena, um sinal de que as feridas com Dona Clara haviam cicatrizado, e agora havia mais compreensão e carinho. Rafael surpreendeu Helena com um pedido de casamento simples, mas sinceramente emocionante. Eles estavam em um piquenique ensolarado no parque da cidade, o mesmo parque onde Helena, quando criança, sonhara com um futuro que parecia tão distante. Rafael, com um sorriso nervoso, se ajoelhou, com um anel delicado e elegante nas mãos, e expressou todo o seu amor e admiração. Helena, você é a mulher mais forte, inteligente e inspiradora que já conheci. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo nossa família e nossos sonhos. Você aceita se casar comigo? Ela, com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de alegria e gratidão, aceitou, selando aquele momento com um beijo que prometia um futuro radiante. A história de Helena, agora uma mulher realizada, inspiradora e com um novo amor e uma família feliz, era um testemunho vivo da capacidade humana de superação. Ela provou que, mesmo diante das maiores adversidades e traições, a força interior, a resiliência e a busca por justiça podem pavimentar um caminho para um futuro brilhante e cheio de propósito. Sua jornada era um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor não reside nas riquezas materiais ou nas posições sociais, mas na integridade, na paixão, no impacto positivo que se pode ter na vida dos outros, na coragem de nunca desistir de si mesma e de seus sonhos, e na capacidade de encontrar a felicidade plena em um novo recomeço, ao lado de quem se ama e a valoriza verdadeiramente. Helena, a motorista de aplicativo que se tornou gerente de IA e transformou vidas, era a prova viva de que o destino pode ser reescrito, um ato de coragem por vez.